Muito bem, então, vamos passar ao nosso último momento, onde nós vamos formar a mesa final da conferência. Então, para isso, eu vou convidar aqui o professor Jadir para fazer as honras do nosso evento, convidando o nosso conferencista, que também fez parte do grupo organizador. Então, professor Jadir, professor Vitor. Uma boa tarde a todos, mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu tenho a alegria de avisar que chegou a hora da cereja do bolo. A parte culminante do nosso congresso, nós teremos o prazer e o privilégio de ouvir uma das pessoas que eu mais respeito na área do existencialismo e da fenomenologia. Eu considero o professor Vitor Rodrigues, né, de todos os médicos psiquiatras que eu conheço no Brasil e no mundo, ele é o profissional que eu mais respeito e admiro pela sua capacidade profissional, pela sua maneira própria de entender o que é o sofrimento humano. Eu vou ler aqui alguns detalhes sobre ele. Vitor Amorim Rodrigues é mestre em filosofia e doutor em psicologia, médico psiquiatra e professor do Instituto Universitário ISPA, Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, em Lisboa, onde ensina psicopatologia e psicoterapia existencial. É atual presidente da Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial, da qual é membro titular e supervisor. É também o atual presidente da Federação Portuguesa de Psicoterapia. Coordenou no corrente ano letivo Psicologia Fenomenológica. Ou seja, essas palavras, essas expressões são muito formais, né? Eu prefiro dar ênfase a essa experiência que eu tenho. Aqui nós temos duas pessoas que influenciaram muito o meu pensamento, né? O professor doutor Vitor Rodrigues e o professor doutor Alterísio Maciel. Me sinto honrado e com muito prazer de estar aqui e apresentando esse amigo de várias décadas, né, que vai fazer a sua apresentação agora para finalizar o congresso. Com vocês, doutor Vitor Rodrigues, está com a palavra. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Aqui um grande abraço para todos os que estão a assistir aqui de Lisboa, de Portugal. E muito obrigado também ao professor Jadir pelas palavras muito amáveis e certamente parciais e exageradas, mas muito amáveis, que vêm de um amigo, como ele disse, um amigo de longa data, né, e um companheiro neste caminho, não é, da psicoterapia existencial em Portugal e no Brasil, e aproveito também para cumprimentar o professor Alterives, também com muito gosto que o vejo aqui nesta mesa. Bem, eu vou procurar falar devagar, não é? Para ser bem entendido, para que o sotaque não seja um obstáculo à comunicação. E vou falar, como está no título, das modalidades do sofrimento contemporâneo. Falar das modalidades do sofrimento contemporâneo, o próprio título da comunicação, da palestra, já tem um pressuposto. Qual é o pressuposto? De que existem modalidades próprias do pensamento contemporâneo. Do sofrimento contemporâneo. Isto é, de que o sofrimento humano, e falo aqui sobretudo das modalidades do sofrimento humano que
que nós vemos na clínica, portanto, as mais graves. O lugar de onde eu estou a falar, a posição, o ponto de vista de onde estou a falar é enquanto psiquiatra e, sobretudo, psicoterapeuta. Portanto, é um ponto de vista da clínica. E o sofrimento mais grave é aquele que vai procurar, muitas vezes, nem sempre, mas vai procurar ajuda clínica. Ora, o próprio título desta palestra já apresenta uma tese de entrada. E qual é a tese? De que o sofrimento contemporâneo está ligado aos fatores, à contemporaneidade, isto é, aos fatores de natureza histórica, social e cultural da contemporaneidade. E poderia alguém dizer, do ponto de alguém das ciências humanas e sociais que nos esteja a ouvir, poderá dizer, bem, mas isso é uma trivialidade. Isso é evidente. O sofrimento e as modalidades do sofrimento estão ligados à época histórica e aos fatores culturais dessa mesma época. É uma trivialidade. Pois essa pessoa que diga isto, de um outro lugar de entendimento, ficará surpreendida se eu lhe disser que para que a posição e a visão dominante na psiquiatria contemporânea, psiquiatria e saúde mental, dada a posição predominante da psiquiatria na saúde mental, ficará surpreendida se eu lhe disser que essa não é a posição dominante da psiquiatria contemporânea. Não é de dar a primazia aos fatores de natureza histórico-culturais. É exatamente o contrário. É de dar a primazia, nos casos de psicopatologia, dos transtornos mentais mais graves, dar a primazia a qualquer coisa que seria igual a todos os homens, ou muito semelhante a todos os homens, quer variando, independente das variações no espaço e no tempo. Isto é, a posição predominante é de atribuir o essencial do sofrimento a um lugar fora da história, ahistórico, e que seria predominantemente biológico. Essa é a posição predominante hoje. E para o confirmar, folheiem qualquer livro, qualquer tratado, qualquer manual contemporâneo de psiquiatria. É isso que lá verão. Verão qualquer coisa deste género. O sofrimento clínico, as modalidades das perturbações, dos transtornos mentais são de natureza biológica e estão diretamente ligados às redes neuronais, e os fatores de natureza histórica e cultural são meramente patoplásticos. E aqui isto quer dizer, este palavrão patoplástico, quer dizer que influenciam no modo mais superficial de apresentação desses transtornos. Mas apenas ao nível superficial, porque o núcleo duro estará diretamente ligado a alterações de natureza neuronal. É uma concepção da essência do homem como homem neuronal, que aliás é o título de um livro que foi célebre nos anos 80 de um neurocientista chamado Jean-Pierre Changeux, que publica mesmo esse livro, O Homem Neuronal. A partir de agora, a partir dos anos 80 em seguinte, a nossa essência é neuronal. Somos uma rede neuronal e essa rede neuronal não varia, desde que a espécie Homo sapiens sapiens se estabilizou, digamos assim, já não deixou de haver evolução
para outras espécies e é mais ou menos constante no espaço e no tempo. Tal como a anatomia. A anatomia, embora possa variar em termos de pormenores, a estrutura anatómica do corpo humano é igual em todo o mundo e é igual agora como no tempo do Império Romano. Assim também a nossa arquitetura neuronal, na sua essência, será igual e logo as modalidades do adoecer, do adoecimento psíquico, serão também muito semelhantes, admitindo o tal efeito patoplástico dos fatores culturais, isto é, a plastia, a apresentação mais superficial pode mudar por influência deste ou daquele aspecto histórico-cultural, mas não varia na sua essência. Esta é a posição dominante na psiquiatria e na saúde mental contemporâneas. E para isso, enfim, argumenta-se, por exemplo, que a prevalência da esquizofrenia é de 1% em todos os povos e em todos os lugares, por exemplo, sendo que é certo que, por exemplo, em África, os tempos da crise, de eventual internamento serão menores, porque há uma maior, digamos assim, aceitação, sobretudo nas sociedades rurais, mas isso é o chamado folclore. Mas, em termos essenciais, o que se admite é que, de facto, todo o transtorno mental é um transtorno cerebral. E isso já o dizia Griesinger no princípio do século XX. Bom, esta é a posição dominante. O que eu venho aqui é dizer, chamar a atenção de que as coisas podem não ser assim. Quando pensamos, quando temos uma compreensão do que significa ser humano a partir de outros pressupostos, esta visão tem que ser questionada. Até porque esta visão do homem como uma máquina neuronal. E porquê uma máquina? Porque, na realidade, nesta visão, o que o cérebro humano faz é computação, é processamento de informação. E os transtornos mentais não são mais do que avarias, seja no hardware, seja no software, mas são avarias que precisam de ser reparadas. E é isso que os psicólogos e os psiquiatras fazem. Os psiquiatras mais ao nível do hardware e os psicólogos mais ao nível do software. Mas, em boa verdade, fazem o mesmo. A reparação da máquina neuronal. Colocando-se numa posição que, quando pensada na sua essência, não é muito diferente da posição de um mecânico de automóveis que avaria o automóvel, que arranja, não é, repara o automóvel avariado, ou um técnico que vai, enfim, reparar o nosso computador. É esta um pouco a ideia, que evidentemente não é aceita tal como eu estou a dizer, não é? Estou a forçar as tintas para perceber os aspectos essenciais desta visão. O homem como uma máquina neuronal, é certo, não uma máquina, não um computador de silício e de outros materiais, mas de carbono e de outros materiais vivos, não é? Mas que pode ser entendido desta maneira, pela psiquiatria contemporânea. Claro que há alguns locus, que eu chamaria locus de resistência. Por exemplo, a psicanálise. A psicanálise tem chamado a atenção de que hoje já não temos as pacientes ditas histéricas do tempo de Freud. A apresentação, o modo de sofrimento daquelas mulheres e homens, mas sobretudo mulheres, de uma sociedade altamente repressora da sexualidade, é diferente da sociedade contemporânea do século XXI.
São modalidades de sofrimento completamente diferentes. É verdade que a psicanálise, enquanto locus de resistência, grande parte dela rendeu-se a esta vaga das neurociências e até existe hoje, como uma grande expressão, a chamada neuropsicanálise, que tenta conciliar o que talvez seja inconciliável, não é? Porque tenta estabelecer pontes entre locais muito distantes. Os processos psíquicos finos trabalhados na psicanálise estão muito distante das descobertas ainda incipientes, embora cada vez mais importantes, das neurociências. Portanto, é como fazer uma ponte. Algures, alguém disse que era como fazer uma ponte entre Lisboa e Honolulu. É impossível. Ou entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Pode-se fazer uma ponte entre o Rio de Janeiro e Niterói. Aliás, está lá a ponte. Agora, entre Lisboa e o Rio de Janeiro não é possível. Uma ponte, enfim, física. Assim como entre a psicanálise e as neurociências ainda há um espaço que, por enquanto, não é transponível. E quando se tenta transpor, não se vai à psicanálise contemporânea. Vai-se à psicanálise do tempo de Freud. Bom, não se veja nesta minha fala uma crítica às neurociências. Não, nada contra as neurociências, mas tudo contra o neurocientismo, que é outra coisa. Portanto, aliás, o neurocientismo que está a paredes meias com o neurocharlatanismo. Isto é, cada vez mais as pessoas se colam, várias áreas se colam de uma maneira às vezes até ridícula às neurociências para adquirirem algum do seu prestígio. E então hoje em dia cola-se o prefixo neuro a tudo. Existe o neuromarketing, a neuroteologia, a neuropsicanálise, a neuroastrologia. Tudo quando se queira fazer, mete-se o prefixo neuro e passou a ter uma credibilidade que antes não tinha. Muito embora tudo isso seja o que eu chamo neurotreta. Porque nada tem de verdadeiramente neurocientífico. E grande parte deste neurocharlatanismo nem é culpa dos neurocientistas, porque os neurocientistas sérios sabem os limites da sua investigação. Estou a falar dos outros. Mas é isso que passa para a opinião pública. Voltando então ao meu tema, dizia eu que a psicanálise foi um locus, e continua a ser, em parte, um locus de resistência importante. Mas se nós pensarmos de uma maneira mais aprofundada, percebemos que as diferentes modalidades de sofrimento não podem deixar senão de ser muito diferentes consoante as épocas históricas, porque é completamente a compreensão do próprio ser humano nessas mesmas épocas. Os gregos, para falar dos gregos homéricos, desconheciam a vida interior, por exemplo. Ora, se desconhecem a vida interior, não pode haver um conflito do próprio consigo mesmo. Isso não existe nos gregos. Vocês leem a Ilíada e a Odisseia, uma leitura, aliás, bem recomendável, porque é aí que está uma das raízes da civilização ocidental. Leem isso e não veem lá a vida interior. Tudo vem de fora. Tudo vem da influência dos deuses que estão de fora. Se eu estou em pânico, e alguns soldados na guerra de Troia estavam em pânico, isso era uma influência do deus Pan, de onde vem pânico. E o deus Pan estava lá a combater juntamente com outros deuses. De resto, os deuses não estavam sequer todos no mesmo campo. Uns estavam a combater pelos gregos, outros estavam a combater pelos troianos. E tudo é influência exterior.
Esse é o sentido da palavra pathos, de onde vem patologia. É esse o sentido. É alguma coisa que me arrebata, que me influencia. Mas para os gregos era uma influência de fora. Eu era arrebatado pela influência do Deus. Não há lugar para a vida interior, para o conflito interior, para o conflito de consciência, nem para o pecado. Não pode haver. Porque não há esta noção de vida interior. Esta noção de vida interior vem com o cristianismo. Enfim, nas últimas fases, no helenismo, já está ali em germe, mas é o cristianismo que traz esta noção de conflito consigo próprio por não ter feito a vontade de Deus. E estamos então no âmbito do pecado. E aqui sim temos uma nova doença que não podia existir nos gregos, que é a doença dos escrúpulos, que os gregos não tinham e hoje já praticamente também ninguém tem, porque estamos noutra era. Já não estamos na era medieval, toda centrada à volta de Deus e da sua vontade e da sua revelação. Então, na Idade Média é que há, de facto, esta noção aprofundada de interioridade. E o marco desta passagem é uma obra também fundamental e que recomendo, que são as Confissões de Santo Agostinho. Nas Confissões, o que nós temos é, de facto, esta noção de vida interior que precisa de ser confessada. Daí a confissão depois da Igreja Católica. E é Santo Agostinho que nos diz aquela frase que ficou muito célebre: noli foras ira, não vais fora, in te ipson redi, permanece em ti próprio, in interior homine habitat veritas. Portanto, no interior do homem habita a verdade. Ora, é por isso, é porque no meu interior que habita a verdade que há a noção do pecado. A luta comigo mesmo, como dizia São Paulo, eu sei o que é o bem, mas continuo a praticar o mal. E daí uma modalidade de doença que não existia nos gregos, que é a tal doença dos escrúpulos. E hoje, fazendo já um salto e uma economia para não perdermos tempo. E hoje como o que é que acontece? Quais são as modalidades próprias das nossas sociedades contemporâneas, da nossa época? Hoje estamos na era da técnica. E a técnica, precisamente, permite um olhar, tem uma compreensão de ser da sociedade e de nós próprios como maquinismos. A sociedade é uma grande engrenagem. E a Terra, o planeta Terra, é um reservatório de extração. É apenas um reservatório e daí esta destruição do planeta para a qual começa a haver, as pessoas começam a estar despertas. Portanto, sociedade como engrenagem, homem como maquinismo, terra como reservatório. Esta é a compreensão de ser contemporânea. E quais são as modalidades próprias de sofrimento desta compreensão de ser, desta contemporaneidade? Bom, é vermos as estatísticas, aquilo que nos dizem as próprias estatísticas da psicopatologia, das perturbações mentais, que nos dizem o quê? Dizem-nos que a grande maioria das pessoas que procuram ajuda clínica ou que acabam por manifestar que precisam de ajuda clínica nos inquéritos epidemiológicos sofre de perturbações de ansiedade. Ansiedade. E podia-se dizer, então, mas esta ansiedade não é semelhante àquela que sentiam os gregos e os medievais? Não. É exatamente o contrário do que defende a psiquiatria biológica. As semelhanças é que são superficiais, mas a essência é radicalmente diferente.
E não vou aqui poder fazer uma fenomenologia da ansiedade, porque só isso demorava horas, mas vou defender que a modalidade fundamental do sofrimento ansioso da nossa época é o temor. O temor. Estamos constantemente atemorizados. Atemorizados na infância com medo, de perder os nossos pais, de que as coisas corram mal. Atemorizados na adolescência porque temos medo de ser rejeitados, de deixar de ter likes nas redes sociais, de ser cancelados, de não ser atraentes. Saiu agora mesmo um estudo sobre a juventude portuguesa e cerca de 50% dos jovens não estão contentes com o seu próprio corpo. Mas, sobretudo, atemorizados por via da imensa máquina produtiva, da engrenagem, que está feita de modo a que cada um de nós esteja constantemente atemorizado. Com medo, inseguros. E atemorizado porquê? Bom, atemorizados os jovens que entram no mercado de trabalho e que são enganados desde logo, com as empresas a pagarem-lhes muito pouco, praticamente o salário mínimo, e dizendo-lhes que, se se esforçarem muito, vão conseguir um lugar de efetivo na empresa. É uma mentira. A grande maioria deles, a esmagadora maioria, não vai conseguir isso. E a empresa sabe muito bem. Mas o que vai é aproveitar estes jovens para lhes dizer, agora, em vez de trabalhares 8 horas, vais trabalhar sem acréscimo de salário, 10 horas, 12 horas, 14 horas. Tens hora de entrada, mas não tens hora de saída. E o jovem constantemente atemorizado, porque se disser que não, que tem vida própria, é posto na rua. É despedido. E vem outro, a quem lhe contam a mesma cantilena. A seguir, os poucos. E chega ao final do contrato, quando chega o momento de entrar para a efetiva, as pessoas são despedidas e vem uma nova leva de jovens a quem dizem exatamente a mesma mentira. Bem, e os poucos que entram de facto nas empresas como efetivos? Hoje, com a facilidade que há de despedimentos, têm que estar constantemente pressionados para mostrarem que são produtivos. E essa história da produtividade é outra léria, outra mentira, que se vende às pessoas para as obrigar a estar sempre inseguras. Não, aqui há pouca produtividade. Temos que... E a pessoa a sentir-se em falta, não é? Então, se há pouca produtividade, parece que eu trabalho pouco. Mas trabalho muito mais do que era suposto. Depois chega a partir dos 40 anos, se consegue, enfim, passar isto tudo, sempre com salários baixos, chega ali aos 40 anos e as pessoas, 40, 50, são mesmo despedidas com um nome muito, muito chique, que é downsizing. As empresas precisam de fazer downsizing, ou então modernização, e são despedidas, sabendo, com muito medo sempre, muito atemorizadas, porque se forem daquelas despedidas, e claro, são despedidas porque, entretanto, os seus salários melhoraram um bocadinho, e com um lugar daqueles paga-se 2 jovens dispostos a trabalhar as tais 14 horas. E então são despedidas. Muito medo, porque sabem que a partir dos 40 já não têm lugar no mercado de trabalho. E por fim, o medo da reforma, onde a pessoa perde qualquer possibilidade de intervenção política. Portanto, a engrenagem, é o que eu vou chamar ao sistema social, a engrenagem está feita de maneira a deixar as pessoas constantemente atemorizadas, para além depois da questão das doenças, de todo o problema do câncer e das doenças cardiovasculares, do Alzheimer, diretamente ligados a fatores ambientais, à intoxicação e poluição com vista unicamente ao lucro de tudo quanto é ar, água e recursos naturais, continuando sempre a Terra como um grande reservatório.
Bom, ficamos admirados por as perturbações de ansiedade serem das mais frequentes no mundo contemporâneo, com este quadro que não é caricatural, é exatamente o que se passa. Bom, penso que não ficamos, percebemos perfeitamente a modalidade da ansiedade, que é o temor da insegurança da engrenagem. E logo a seguir vêm as perturbações depressivas. Mas as perturbações depressivas também têm que ver com estas condições? Absolutamente. O que é depressão? É um baixar os braços. Eu já não consigo mais viver nesta engrenagem na qual eu sou apenas uma peça, atomizada, desligada dos outros. Eu baixo os braços. Eu já não aguento. É isto, a depressão. E vivida com uma sensação de culpa e de fracasso. Mas porquê culpa e fracasso? Aí vem a terceira mentira da engrenagem, que é a mentira de que cada um de nós já não é um trabalhador por conta de outrem. Somos empresários. Somos todos empresários de nós próprios. Agora, o mundo é um mundo do empreendedorismo, outra palavra mágica para enganar as pessoas. E então, no mundo do empreendedorismo, nós somos todos empresários. O trabalhador que ganha o salário mínimo é empresário de si próprio. E está, digamos assim, a prestar serviços à empresa. Já não é trabalhador por conta de outrem, é empresário. E o dono da empresa, com milhões de lucro, também é empresário, estão todos ao mesmo nível. E, portanto, se a pessoa falha e é despedida, não consegue arranjar emprego, não consegue ter o seu rendimento, a culpa é só dela. É um mau empresário, não soube fazer a gestão da sua carreira, não é? Fala-se agora muito, a gestão das carreiras. E com todas estas palavras, o que é que se diz às pessoas? Não tens razão nenhuma para te revoltar. Não tens razão nenhuma para querer mudar as condições sociais, porque o único culpado de não ter sido empreendedor és tu próprio. E isto é a depressão contemporânea. Também não admira, nestas condições, que as pessoas estejam cada vez mais deprimidas. Com o facto de que a engrenagem aproveita e vende milhões, lucra milhões com a indústria farmacêutica, vendendo milhões de comprimidos, não é? E aqui também, evidentemente, temos, para a pessoa não deprimir, tem outras saídas, ou se encharca em comprimidos, ou então foge para o álcool e para as drogas, que são muito prevalentes também na nossa população, que é uma maneira de ficar entorpecida e, de alguma maneira, também poder entrar numa espécie de paraíso artificial, não é? Como dizia Baudelaire, já no século XIX. Bom, então, estas são, de facto, as grandes modalidades do sofrimento contemporâneo, que, embora se possam superficialmente dizer que existiam também na Idade Média ou nos gregos, só superficialmente, porque pensadas na sua essência são completamente diferentes. E, por fim, temos as perturbações da personalidade. Como pensar? Bem, não preciso de me alargar muito sobre os transtornos da personalidade, porque o meu antecessor aqui na mesa anterior, o Dr. Ricardo, já falou disso. No entanto, não posso deixar de chamar a atenção para outra mentira da engrenagem, que é o just do it. Talvez alguém se lembre, o just do it, que era uma espécie de leitmotiv, de slogan da Nike. Just do it. O que é que isto quer dizer? É dito às pessoas que a felicidade está ao seu alcance. A publicidade mostra que há lugares paradisíacos, que há aventuras, que há experiências para viver. Just do it. No entanto, a realidade mostra-se bem diferente.
para fazer isso, não é? To do it, é preciso ter rendimentos suficientes, que não estão ao alcance da grande maioria. Bom, o que é que isto gera? Gera raiva, gera revolta, mas que depois não é canalizada, digamos, para maneiras de transformação social na maior parte dos casos. É uma revolta indiferenciada, é uma raiva a tudo e a todos e passagens ao ato, umas atrás das outras, em que a pessoa, de facto, não é capaz de fazer a ligação temporal entre estes momentos estáticos da temporalidade, entre o passado, o presente e o futuro. Não é de admirar que este exército de transtornos de personalidade, borderline, psicopática, narcísica, que nós vemos na contemporaneidade. São, portanto, os transtornos mentais mais frequentes. Espero ter conseguido mostrar que estão diretamente ligados àquilo que é a compreensão de ser da contemporaneidade e da era da técnica. Fundamentalmente era isto que eu tinha para vos dizer e estou aberto também a questões que entendam colocar. Professor Vitor, vamos aqui, então, receber o Alterício. Alterício, por favor. Olá.